galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Seguimos aqui nessa quarentena, no nosso curso livre de Sociologia no YouTube, né? E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, vou falar em linhas gerais sobre democracia e cidadania no Brasil, né? A gente vai entrar agora numa discussão sobre o Brasil, sobre a história política do Brasil, sobre o sistema político brasileiro, e essa vai ser uma introdução geral a essa discussão, tá bom? Primeiro a gente tem que começar discutindo o que é cidadania. Cidadania é a condição de cidadão, né? Mas o que efetivamente significa isso, né? Segundo um autor chamado Marshall, né, o processo de construção da cidadania na Europa começou com a conquista dos direitos civis, né? Quais são os direitos civis? A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a propriedade privada, que foram conquistados nas revoluções burguesas, portanto, predominantemente ali no século XVIII, né? Depois se estendeu com a conquista dos direitos políticos, né? Já, sobretudo no século XIX, principalmente, início do século XX, os direitos de votar, de ser votado, de se candidatar, de se organizar politicamente, de formar partidos. E depois, seguidos os direitos sociais, né? Que são os direitos à saúde, educação pública, cultura, segurança pública, etc., que foram conquistados já só no século XX, né? No caso da Europa. Então, o cidadão é aquele que exerce os direitos civis, políticos e sociais de forma plena, de forma efetiva, né? É um conceito que está permanentemente em construção, se atualizando, e é, como eu falei, no caso do Marshall, baseado na história da Europa, sobretudo, né? Mas se a gente trouxer um pouco uma definição mais ampla e trazendo um pensador latino-americano que está pensando a cidadania de uma forma crítica ao capitalismo, né? Porque demonstra os limites do capitalismo, mas ao mesmo tempo crítica a essa visão eurocêntrica de cidadania. Esse autor é o boliviano Luiz Tapia. O Tapia define a cidadania como um modo, prestem atenção, como um modo de avançar o reconhecimento de áreas de igualdade, tá? Dentro de estados que reconhecem uma estrutura jurídica que não é igualitária. Entenderam isso? Porque vejam só, os estados capitalistas, a partir sobretudo da conquista dos direitos civis, que tem como núcleo central a propriedade privada, os estados capitalistas reconhecem a desigualdade econômica, a desigualdade social, né? Então a cidadania é uma busca, uma forma de ampliar o leque de igualdade, o reconhecimento de áreas de igualdade dentro desse estado, mesmo sabendo que nessa área econômica essa igualdade por vezes não chegará, né? Então, na perspectiva do Luiz Tapia, ele tem uma perspectiva um pouco mais crítica ao conceito de cidadania. Ele mostra a importância do conceito de cidadania, mas mostra também os seus limites numa sociedade capitalista, né? Não é o conceito de cidadania que nos tornará todos iguais, porque numa sociedade capitalista continua havendo a meritocracia, a competição, e a desigualdade é um resultado óbvio desse processo, né? Nem todos conseguirão os mesmos lucros, nem todos conseguirão os mesmos espaços, portanto sempre haverá desigualdade. Se não houver nenhum tipo de regulação, essa desigualdade tende a aumentar cada vez mais. Bom, dito isso, vale a pena a gente começar a pensar no caso brasileiro. Vejam, o Marshall fala que no século XVIII estavam conquistando na Europa os direitos civis. No século XIX estavam conquistando os direitos políticos. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? Qual era a marca da sociedade brasileira no século XVIII e em boa parte do século XIX? A principal marca da sociedade brasileira era a escravidão. Então, boa parte da população brasileira era formada por pessoas escravizadas, né, que não tinham direito nenhum, nem sequer o direito de ser reconhecido como seres humanos, né? Eles não tinham os direitos mais elementares, né? Além disso, você tinha um poder absoluto dos grandes proprietários de fazendas, né, onde a lei praticamente não entrava, eles faziam o que queriam. E um Estado, um país, um Estado, uma estrutura estatal marcada pela confusão entre o que era público e o que era privado, né? As pessoas usavam o Estado para os seus próprios interesses, né? Tem um desenvolvimento de um conceito de Estado patrimonialista, que a gente poderia aprofundar mais em uma outra discussão, mas o fato é que o Estado brasileiro servia para atender os interesses privados de pequenas elites. E esse processo todo, né, gerou heranças concretas muito importantes. Vejam, uma extrema desigualdade social é proveniente desse processo. Nós vivemos num país extremamente desigual. A exclusão completa de multidões de pessoas de todo o sistema de direitos, né? Então essas pessoas não têm acesso aos direitos. E um Estado, como eu falei, mais comprometido com interesses particulares do que com qualquer outra coisa. A abolição da escravidão foi a principal conquista de direitos no século XIX no Brasil.
Muita gente lutou contra a escravidão, pela abolição. Muitos negros escravizados lutaram por isso. E essa luta foi muito importante, e a abolição foi muito importante, mas ela não garantiu prosperidade, dignidade e condições materiais de vida a essas pessoas escravizadas libertas. Então os negros não receberam nem educação para competir, para disputar naquele capitalismo em construção no Brasil, e nem receberam terra. Vejam que interessante a questão da terra e como ela é determinante. Dia 4 de setembro de 1850 foi aprovada a proibição do tráfico negreiro no Brasil. O que significava isso? Significava que não se podia mais traficar escravos nos mares brasileiros, né? Nem importar escravos de outros países. O que era isso na prática? Isso era uma sinalização de que, pelas pressões internacionais, o Brasil em breve teria que abolir a escravidão. A escravidão já não era mais tão compatível com o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, provavelmente, o Brasil, para entrar nessa dinâmica internacional, precisaria em algum momento abolir a escravidão. A gente sabe que a proibição do tráfico, por exemplo, tem muito a ver com pressões da Inglaterra. Pois bem, 14 dias depois dessa primeira sinalização jurídica de que a abolição da escravidão viria em breve no Brasil, no dia 18 de setembro de 1850, repito, 14 dias depois, veio a Lei de Terras. A Lei de Terras dizia o quê? Olha, a terra, a partir de agora, passa a ser propriedade privada, passa a ser mercadoria. A terra antes era da coroa, né, que podia fazer ali, concedia o uso para as pessoas e etc. A terra passaria a ser uma mercadoria a ser vendida. Portanto, só poderia ter acesso à terra quem tivesse dinheiro, né? Na prática, quem teve acesso à terra depois dessa lei foi quem já era posseiro, já vivia nas terras por concessão da coroa. Então essa lei de terras ela é a mãe do latifúndio no Brasil. Mas a lei de terras não é só isso. A lei de terras também é a mãe das favelas no Brasil. Vejam que interessante. 21 anos depois dessas duas leis, a proibição do tráfico e a lei de terras, veio a lei do ventre livre, que era mais um passo em direção à abolição, e em 1888, 38 anos depois da lei de terras, veio a abolição efetiva da escravidão. O que aconteceu com os escravos libertos? Os escravos libertos não ficaram nas suas fazendas que eles trabalhavam, porque os senhores brancos, racistas, acostumados a tratar os negros como coisas, os senhores não queriam pagar salários para esses negros. Então eles mandaram esses negros embora. Essa mão de obra foi substituída por um processo de branqueamento da população via políticas públicas com a imigração europeia, dos espanhóis, dos italianos, dos alemães que vieram para o Brasil, sobretudo para o Sudeste, para ocupar esses lugares dos ex-escravos nas fazendas. Vieram com subsídios dos governos e assim formaram, como eu já expliquei para vocês, uma classe média brasileira, né? Pois bem, os escravos libertos, então, tinham que procurar como viver. Foram viver nas cidades portuárias, que eram as cidades que havia mais trabalhos braçais para levar caixas, containers. Os ex-escravos, portanto, foram fazer trabalhos braçais nessas cidades. Onde eles iam morar nessas cidades, se eles não tinham dinheiro para comprar terra e a terra tinha se tornado uma mercadoria? Nunca deram terra para eles viverem. Eles iam morar nos piores lugares, que eram os lugares mais íngremes, onde ninguém queria morar. Daí a origem das favelas. Então a lei de terras é mãe do latifúndio e das favelas no Brasil. E a lei de terras, portanto, é um mecanismo importantíssimo para o impedimento de uma cidadania plena no Brasil, né? Com a proclamação da República, um ano depois da abolição da escravidão, a situação não mudou muito, né? Eleições existiam já desde a independência, né? Continuaram sendo fraudadas, dessa vez o poder central passou a ser descentralizado entre as oligarquias estaduais, sobretudo Minas e São Paulo, a República do Café com Leite, a velha república que vocês devem lembrar. Não se podia falar de direitos políticos, né, com essa fraude generalizada nas eleições. Os direitos civis, mesmo depois da abolição, eram fragilíssimos e os direitos sociais nem apareciam nos discursos, né? Então, a gente tem um cenário de cidadania zero. Na Revolução de 30, que é o fim da Primeira República, da Velha República, quando Vargas chega ao poder, começa a haver algumas mudanças no Brasil, né? O Vargas desloca, sempre, né, olha? O Vargas desloca a oligarquia paulista e a oligarquia mineira do poder e faz um pacto populista com todas as outras oligarquias do país. Passa, cara. Passa, olha. Passa, olha. Vai. E faz um pacto. Cara. Fica indo pra lá e pra cá, velho.
O Vargas desloca as oligarquias mineira e paulista do poder, que eram o centro do poder na velha república, e faz um pacto com todas as outras oligarquias. Todas as outras oligarquias entram nesse pacto, portanto os latifundiários, proprietários de grandes porções de terras. O Vargas faz um processo de industrialização do país e tenta incorporar nesse pacto alguns interesses básicos da classe trabalhadora que ia se formando no Brasil. E esse grande pacto entre oligarquias, setores industriais que estavam surgindo e classe trabalhadora era o chamado Pacto Populista, né? Aqui tem alguns momentos de avanços importantes nos direitos políticos, por exemplo, a conquista do voto feminino em 1932. Depois vem a ditadura do Estado Novo, né, de 37 a 45, em que os direitos políticos são totalmente suspensos, né? Foi o único período desde a independência do Brasil que não teve eleições, né, nem mesmo fraudulentas. E aí você tem avanços importantes no que diz respeito aos direitos sociais. Você tem uma legislação trabalhista, você tem alguns direitos para os grupos de trabalhadores, as corporações de trabalhadores ganham alguns direitos, tem salário mínimo, regulamentação de horas de trabalho, proibição do trabalho infantil, tem um sistema de previdência social, portanto você tem alguns avanços aí, né? Mas vejam só que interessante. Duas coisas. Primeiro, Vargas era aliado de todas as oligarquias rurais, então esses direitos, essa amplitude do Estado, essa incorporação de setores populares não se estendeu para os setores rurais. Por quê? Porque o campesinato, os camponeses não podiam entrar nesse pacto, porque na hora que eles entrassem nesse pacto, os latifundiários perderiam com isso, né? E os latifundiários eram a parte central do pacto, essas oligarquias. Então esses direitos nunca foram estendidos para os trabalhadores rurais. E além disso, ficou uma ideia de que quem deu os direitos para o povo, naquele momento, pela primeira vez, foi o presidente, que não era nada democrático, né? E ficou marcada uma imagem de que o presidente, o governante, daria direitos, forneceria direitos. Isso, de certa forma, marca um pouco uma certa subjetividade, uma certa consciência, ou um subconsciente das classes populares no Brasil, por muito tempo, né? De acreditar, um amplo setor delas, não toda, claro, mas de acreditar que os governos teriam que ceder esses direitos, que esses direitos eram favores. Getúlio era o pai dos pobres, né, como um benevolente que está fazendo um favor para a sociedade. Pois bem, depois de 45, quando o Vargas sai do poder, até 64, nós temos um processo cheio de vais e vens aí da política, tem inclusive depois da volta do Vargas ao poder, a pressão que ele sofre, né, o suicídio do Vargas, já com esse pacto que ele tinha feito em crise profunda, né, uma ameaça de golpe ali naquele contexto. Vargas se suicida e adia esse golpe por um tempo. Esse golpe vai acontecer em 64. Né? O golpe de 64 é uma expressão da implosão desse pacto de oligarquias industriais, trabalhadores que não tinham os camponeses dentro. Essa implosão veio por muitos motivos. Primeiro, os interesses dos industriais entravam em choque com os interesses dos trabalhadores. Os interesses dos industriais entravam em choque, às vezes, com os interesses dos latifundiários também, né? E, sobretudo, pela pressão também das populações camponesas que se organizaram nas ligas camponesas nos anos 50, né, que tinham o exemplo recente da Revolução Cubana, que havia sido feito por guerrilheiros através do campo. Então, a pressão dos setores camponeses, sobretudo por reforma agrária, pela divisão de terras no Brasil, e lembrem-se da lei de terras que nunca permitiu uma reforma agrária no Brasil, né? A pressão dos camponeses por reforma agrária, a pressão dos trabalhadores por reformas estruturais urbanas, né? Todo esse contexto de pressão, num contexto internacional, em que a alternativa cubana, né, crescia em importância, em 59 foi a Revolução, os Estados Unidos estavam morrendo de medo, então, naquele momento, se você criticava qualquer coisa do governo, qualquer coisa dos Estados Unidos, você era chamado de comunista, etc. Qualquer semelhança é mera coincidência. Pois bem, nesse contexto, esse pacto estoura, e as oligarquias, junto com os militares, junto com o setor dos industriais, portanto da burguesia, dão o chamado golpe civil-militar de 64. A ditadura militar de 64, a gente vai ter uma discussão específica sobre ela. A ditadura militar de 64 vai até 85, quando começa a reabertura, né? Quando começa formalmente a reabertura. Nesse período, de 64 a 85, você não tem condições de falar de cidadania em nenhum aspecto no Brasil e também não tem condições de falar de democracia em nenhum aspecto. E a saída desse processo ditatorial no Brasil é uma saída negociada. Então, como é que nós rompemos com esse processo longo de exclusão e de fragilidade democrática?
nós rompemos de forma pactuada, negociada. Em 1983, começa um movimento chamado Diretas Já no Brasil. A ditadura já estava se enfraquecendo e a população queria votar para presidente de forma direta. Então, um parlamentar chamado Dante de Oliveira faz uma emenda constitucional propondo eleições diretas para que o povo pudesse votar para presidente. Naquele momento, o presidente era eleito pelos deputados, pelos parlamentares, no que era chamado de um colégio eleitoral. Então, os próprios parlamentares decidiam quem seria o seu presidente, o nosso presidente. Bom, a emenda Dante de Oliveira era uma emenda que buscava acabar com isso e fazer com que o povo votasse diretamente para presidente, como a gente faz hoje. Então, o movimento das diretas já surgiu para garantir esse processo de eleições diretas para presidente. Um movimento social amplíssimo, com manifestações grandes Brasil afora, né? Manifestações que foram as maiores manifestações da história do Brasil até aquele momento. Elas acontecem em 83, 84, e na noite de 25 de abril de 84, a emenda, com toda essa pressão popular, é votada no Congresso e é derrotada por apenas 22 votos. Então vejam, a oposição à ditadura militar se encontrou num dilema naquele momento. O que fariam? Aceitariam essa derrota por 22 votos? Ou tentariam algum tipo de ruptura mais radical, buscariam pressionar de outra forma pelas eleições diretas? E a opção encontrada pela maioria da oposição foi a de tentar, por dentro dessa regra aprovada, mantida, que era a regra do colégio eleitoral, de tentar garantir mais espaço e de repente eleger o presidente pela via indireta. Então a oposição se une, parte da oposição se une, coloca o Tancredo Neves, que era uma expressão da democracia, desse viés mais institucional, mais moderado dessa oposição à ditadura, na cabeça de chapa. O Tancredo seria candidato a presidente, e coloca como vice o José Sarney. O José Sarney era proveniente do partido da ditadura, da Arena, de um setor que estava insatisfeito já com o final ali do período da ditadura. Então a chapa era Tancredo Neves, um democrata, e José Sarney, um ex-apoiador da ditadura ali, que ainda apoiava um montão de coisa, mas que garantia que essa conjunção pudesse fazer a maioria no colégio eleitoral e eleger o próximo presidente do Brasil. Pois bem, essa chapa de fato elege o próximo presidente do Brasil, Tancredo Neves é eleito. E o que é Tancredo Neves, então? Seria um democrata que, eleito de forma indireta, portanto não tão democrática, conduziria nosso processo de abertura, né? A transição da ditadura para a democracia. Não era o que o povo queria, não era o que os defensores das diretas já queriam, porque eles queriam ter votado diretamente para presidente, mas era o que tinha, acabou se aceitando, Tancredo Neves assumiria, e de certa forma era um alívio porque era um democrata. Algumas semanas antes de assumir, o Tancredo Neves fica doente e morre. E aí quem assume é o seu vice. E o seu vice era o Sarney, que vinha diretamente das fileiras da ditadura. Então começa daí. Sarney, que vinha diretamente das fileiras da ditadura, foi o cara que conduziu como presidente nosso processo de transição para a democracia. Foi o cara que era presidente da República quando nós construímos a Constituição de 88, que tem várias contradições. E várias contradições por conta desse processo negociado de condução da transição. Então vejam, esse tipo de pacto, né, a transição para a democracia, por exemplo, gerou anistia para os militares e não gerou anistia para todos os militantes e presos políticos, né? Portanto, os militares nunca pagaram pelos seus crimes no Brasil de tortura, de assassinato, de desaparecimento, nunca pagaram pelos seus crimes de corrupção, nunca sequer foram julgados por isso, por conta da lei de anistia negociada nesse momento. E essa tônica, né, da negociação, da conciliação, foi a tônica em todo o período da redemocratização do Brasil e da chamada Nova República. A Velha República foi aquela primeira que eu falei lá de 1889 até 1930, e a Nova República é essa que começa em 85 e se consolida ali em 88 com a Constituição e vem até os dias de hoje, agora já em crise profunda, né? Essa nova república foi marcada por essas negociações. Então todos os governos que assumiam, até pelo sistema político brasileiro, iam fazendo pactos, negociações. Os setores que estavam na ditadura continuaram fazendo parte, de uma forma ou de outra, de todos os governos. Ninguém enfrentou diretamente esses setores. Os chamados entulhos autoritários, as leis que sobraram da época da ditadura nunca foram quebradas, nunca foram enfrentadas. Setores de extrema direita, que eram ali, estavam nos órgãos principais da ditadura, continuaram na política brasileira de forma livre e fazendo parte de todos os governos, desde a redemocratização até hoje, 2020. Essa forma
de conduzir o processo de redemocratização e de depois seguir conduzindo o que é a democracia na nova República Brasileira, fez com que nós nunca enfrentássemos o fantasma do autoritarismo. O fantasma do autoritarismo, que marcou o Brasil em muitos momentos, é justamente o fantasma que ameaça o tempo todo a nossa democracia e o fantasma que faz com que a nossa cidadania no Brasil seja muitíssimo limitada, né? O fantasma do autoritarismo, junto com o sistema capitalista, fazem com que, bom, você não tenha como fazer avanços profundos em termos de ampliação de direitos e mantenha a maioria das pessoas excluída, né? Ou incluída muito parcialmente, né? Então, esses fantasmas que nós optamos no processo de redemocratização e no processo de condução da nova república, nós optamos por deixar embaixo do tapete, não mexer com isso, melhor não falar disso. Não, ditadura ninguém fala sobre isso, melhor deixa pra lá, já passou. Vamos ficar remexendo o passado, né? Quando tentamos fazer uma comissão da verdade aqui, ela encontrou resistências enormes e nunca avançou para julgamentos, por exemplo, como houve na Argentina, como houve no Uruguai, como houve no Chile, né? O Pinochet foi preso, né? Vários ditadores e torturadores argentinos foram presos e continuam sendo julgados até hoje. São idosos e estão sendo julgados pelos crimes que cometeram. E no Brasil isso nunca aconteceu. Então nós optamos por não enfrentar esses fantasmas. E quando na história se opta por não enfrentar fantasmas diretamente, esses fantasmas em algum momento voltam a nos assombrar. Então a gente teve um momento da história do Brasil, não faz tanto tempo, que parecia que as coisas estavam só melhorando, que a democracia estava se consolidando cada vez mais, que a cidadania estava se ampliando cada vez mais. Mas esses fantasmas não tinham sido enfrentados e não tinham desaparecido. E esses fantasmas voltaram a nos assombrar, em boa medida porque eles não foram enfrentados nem pelos governos que fizeram ampliar a cidadania. E são esses fantasmas, então, que hoje assombram qualquer perspectiva de avanço na democracia brasileira e de avanço na cidadania brasileira. São esses mesmos fantasmas. Então vejam, é interessante entender essa história para entender a dimensão e a gravidade do momento que nós vivemos hoje. E acho que aí é uma reflexão que eu queria deixar para vocês, para a gente terminar, né? A nossa geração, a minha, a de vocês e a de todo mundo que está assistindo essa aula, vendo esse vídeo, que está aqui no mundo nesse momento, no Brasil, a nossa geração cabe enfrentar esses fantasmas. Não deixar que a cidadania e a democracia sejam jogadas na lata do lixo no Brasil. Nós temos uma tarefa gigante, que é de ampliar a nossa democracia e nossa cidadania, que nunca foram completas, né? E se nós não enfrentarmos esses fantasmas hoje, e essa é a tarefa, é a missão da nossa geração, né? Independente das posições políticas que existam, né? Todo mundo que defende democracia e cidadania, esse amplo espectro que vai de setores da esquerda a setores da direita que defendem democracia e cidadania, precisa entender que a tarefa da nossa geração é enfrentar aqueles fantasmas que nunca foram enfrentados. Porque só enfrentando aqueles fantasmas diretamente, olho no olho, e mostrando para esses fantasmas que eles não podem passar dos limites, que eles não podem ferir de morte nossa democracia, que eles não podem destruir ainda mais a pífia cidadania que existe no Brasil, portanto, mostrando para esses fantasmas que eles não passarão, só cumprindo essa tarefa, a nossa geração vai ter dado conta de deixar um país digno, democrático e com cidadania ampliada para os nossos filhos e netos. E acho que essa é a reflexão chave dessa introdução geral sobre cidadania e democracia no Brasil. Espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço muito, muito obrigado e até a próxima.